Os microplásticos são pequenos pedaços de plástico que medem no máximo 5 milímetros. Eles foram detectados pela primeira vez no meio ambiente na década de 70. As políticas públicas que obrigam a logística reversa e incentivam a reciclagem ainda são insuficientes para dar conta da crescente demanda por plásticos. Os microplásticos estão por toda parte: nas águas, no ar, nos organismos vivos, na placenta humana, no leite materno e em nossa corrente sanguínea. O uso de plásticos, sem dúvida, é um avanço bastante grande, né, do ponto de vista tecnológico, né? Então, a gente deixou de usar vários, né, materiais que eram pesados, de difícil transporte, e ao longo da evolução da sociedade humana, né, nós conseguimos, né, ter condições para desenvolver materiais com propriedades mecânicas, né, e propriedades desejáveis, sob diferentes pontos de vista, né, tanto de transporte, de armazenamento, né, de uso no dia a dia, substâncias tidas como atóxicas, né, tidas como versáteis, de diferentes formas, diferentes texturas. Os microplásticos, eles são contaminantes ambientais de interesse recente, cujos estudos estão sendo feitos nos últimos anos, em diferentes regiões, em diferentes compartimentos ambientais do mundo todo, para entender um pouco, né, o que significa esse tipo de contaminante. Obviamente que nem sempre na escala de micro, né, que é 1/1000º do metro, mas às vezes partículas que são visíveis a olho nu, no tamanho de milímetros, todas são considerados plásticos pequenos. Por isso o termo microplásticos. Os plásticos primários, microplásticos primários, são aqueles que são produzidos intencionalmente de tamanhos reduzidos, né? O melhor exemplo são os esfoliantes, por exemplo, usados em produtos, né, de higiene pessoal, né? Outros tipos de materiais pequenos, como pellets, que são usados na produção dos plásticos grandes, também são de tamanho reduzido. Glitter, né, usados aí para maquiagem, por exemplo, né? Todos esses plásticos, eles já são feitos com os tamanhos, né, pequenos, e obviamente que a partir do momento que eles são lançados no ambiente, eles se configuram como plásticos ou microplásticos primários. Os secundários são formados a partir da degradação de plásticos maiores, né? Que é quando você tem um envelhecimento desse plástico que está exposto a uma série de intempéries no ambiente, como por exemplo luz solar, ele pode ser fotodegradado, ele pode ser biodegradado, e essa biodegradação não é completa, vai gerar sempre fragmentos, né, de tamanho reduzido. Tem uma parcela de como a gente vai lidar com a poluição plástica que não cabe a nós enquanto usuários, enquanto pessoas, porque é legislação, é política pública, é acordo internacional, é como a indústria produz, é design, mas cidadãos e cidadãs podem, por exemplo, olhar sempre no rótulo para ver se tem microesferas plásticas nos produtos que consomem, para não usar esse tipo de produto. Então, se tem aquelas bolinhas, dá uma olhada para ver se aquilo é plástico. Tem pastas de dente que usam isso, por exemplo. Isso vai direto para o meio ambiente, porque você escova o dente, cai na água e não escapa do saneamento, é muito difícil de pegar. O microplástico e o nanoplástico, ele pode ser encontrado em praticamente todos os ecossistemas. Mesmo que não tenha seres humanos, ele é levado pelo vento, ele é levado pela chuva, então, ele inclusive cai com a chuva. Todos os tipos de comidas, bebidas costumam ter algum tipo de microplástico, até porque, às vezes, pensa numa garrafa de água, por exemplo, na hora que você abre, pode cair um pedaço de microplástico lá dentro. Então, inclusive, quem bebe água engarrafada tende a consumir mais microplástico do que quem toma água no filtro, por exemplo. Cada vez que você lava roupa, as roupas hoje, os tecidos costumam ter plástico, o misturado, stretch, poliéster, essas coisas tendem a ser um pouco de plástico. Então, na lavagem, no próprio processo ali de bater a máquina, da lavagem mesmo, solta nanofibras de plásticas que vão parar no meio ambiente também. Uma coisa importante desse plástico, da questão do plástico em si, é a forma como a gente usa.
A gente tem algo que é virtualmente eterno, do nosso ponto de vista. Se eu quiser deixar alguma coisa para os meus netos, meus bisnetos, é plástico. Pode ter certeza que vai ficar até lá. E aí, como são 400, 500 anos para se decompor, a gente tem um problema quando a gente usa isso uma única vez. Os descartáveis, o plástico de uso único, embalagens, geralmente é o que mais é encontrado nas limpezas, no oceano. Meu nome é Zilda, estou presidente de uma cooperativa de catadores chamada Construir. Tenho uns 54 anos, né? 27 anos na reciclagem, aí mexo com reciclagem, com costura, de tudo um pouco. E a reciclagem foi o meu ganha-pão até hoje. Eu não me vejo trabalhando de outra coisa, fora da reciclagem. Isso aí é minha vida. Minha vida e dos meus filhos também, né? Que eu criei meus filhos através da reciclagem. Um aspecto bastante interessante é que esses microplásticos presentes no ambiente, eles também podem servir como sítios para a incorporação de outros contaminantes que estão presentes em ambientes aquáticos, né? E a gente pode citar uma série de contaminantes, desde agrotóxicos, né, mas também passando por hormônios e produtos farmacêuticos. E uma vez internalizados, né, há a expectativa de que essas substâncias também possam ser, né, liberadas a partir dos microplásticos. O plástico ele é danoso, muito danoso para o oceano por alguns motivos. Ele é um material que tem uma capacidade de absorção de elementos orgânicos muito forte, o que significa que naturalmente ele vai ter esse cheiro, esse sabor de oceano para os animais marinhos. Então é muito comum que os animais marinhos tendem a achar que aquele elemento é, na verdade, de consumo deles. Existem estudos que até mostram que existem animais preferindo o plástico do que da sua versão orgânica, da sua comida original. Além disso, tem, né, os fatores que todo mundo mais conhece popularmente, né, de o canudo estar, por exemplo, fechando a narina de um animal, ou um aro, né, de plástico enforcar um animal, ou mesmo, né, o plástico mais danoso para o oceano é o plástico das redes de pesca, né, que é um plástico feito para matar a vida marinha. E esse é um plástico que nós vemos aí no mundo inteiro, fazendo animais ficarem totalmente emalhados e morrerem, né, uma morte bem trágica por anos a fio, né? Afinal, esse é um tipo de material que dura muito. Igual essas sacolas mesmo que eu faço. Ela coincidiu que agora eu não vou precisar usar sacola de plástico, né? E eu posso usar a sacola de Tetra Pak. Tem que ser bem cuidado, né? Para poder... Ele dá para usar bastante tempo. E o bom é que quando não der para usar mais, você já pode botar na reciclagem. Eu mesmo falava assim, deveria proibir, né, esse negócio de sacolinha de mercado. Porque é um dano que é para a natureza e para a humanidade, né? Nós, como sociedade, nós construímos a sociedade de costas para o oceano. Tudo que a gente produz, né, indústrias, agricultura, pecuária, tudo que vem de subproduto disso é jorrado no oceano, né? Infelizmente, nas últimas décadas, com a aceleração da nossa produção como sociedade, a gente tem só aumentado esse impacto, né, de tratar o oceano como o nosso quintal. E nós da Sea Shepherd acreditamos que é uma oportunidade de a gente mudar a narrativa. Primeiro, entender o quanto que o oceano é muito importante para nós seres humanos, né? O oceano ele produz metade do oxigênio que nós respiramos. Nós temos no oceano, por exemplo, também essa capacidade de
combater muito, né, do efeito que estamos tendo aí no planeta no aquecimento global. Por exemplo, ele absorve 90% de todo aquecimento que a gente coloca na atmosfera. Tem a parte de demandar de empresas, de governos, que eles façam algo para combater a poluição plástica, porque isso precisa ser feito num âmbito muito mais amplo e cada ator dessa cadeia tem a sua parte a ser feita. A gente, enquanto cidadão, governos, empresas, estabelecimentos comerciais, todo mundo tem uma parte para realizar aí. Recicladores, catadores e catadoras, todo mundo tem uma parte e a gente precisa fazer para poder, senão a gente não tem como reverter essa maré. Embora hoje a gente consegue, ainda há. A gente consegue hoje, com as tecnologias que a gente tem disponíveis, reduzir em 80% a poluição plástica. A questão é reduzir a contribuição para a poluição plástica em 80%. A questão é fazer isso acontecer. Bom, a Sea Shepherd atua por anos em diversos tipos de atividades que são danosas, né, ou colocam o oceano em risco. O plástico certamente é uma das maiores delas. No mundo todo, realizamos mutirões de limpeza, em que sabemos, né, que o mutirão não vai resolver o problema do plástico. Aliás, existe um estudo que mostra que precisaria de 1 bilhão de pessoas fazendo mutirão para retirar todo o plástico das praias do mundo. E tem também o agravante, o fato de que a maioria do plástico não está necessariamente boiando, ele está já afundado. Mas a gente acredita que esses mutirões são grandes agentes transformadores da sociedade. Eles são uma maneira das pessoas conhecerem o resíduo que nós geramos e poderem, portanto, quando voltarem às suas casas, tomar uma atitude bem mais ativa em relação à maneira que nós descartamos nossos produtos e, principalmente, como nós compramos os nossos produtos, né? Como podemos evitar o plástico. O nosso mundo ele vai estar cada vez mais envolvido com o uso de plásticos. Isso é inevitável, né? Eu acho que não necessariamente o uso é uma preocupação, mas eu acho que o uso desordenado e principalmente a falta de gerenciamento desses resíduos, eu acho que é o aspecto mais importante, né? A gente não pode abrir mão também de toda, né, um avanço que nós tivemos enquanto sociedade de produzir, né, materiais que são úteis no nosso dia a dia, só que negligenciar o que acontece depois desse uso. Eu acho que o ciclo de vida do produto ele tem que ser respeitado. E quando a gente pensa no ciclo de vida, desde a sua fabricação até o seu depósito final, que não pode ser no ambiente, tem que ser de gerenciamento adequado, com o recolhimento desses materiais, levado para um aterro sanitário ou uma outra forma de gerenciamento que, né, torne o inócuo e não deixe-o exposto, né, ao ambiente. A boa notícia é que a gente está em tempo e já está fazendo algo a respeito. Então, esse ano a Assembleia de Meio Ambiente da ONU passou uma resolução, ou seja, todos os 175 países votaram a favor de uma resolução que vai criar um tratado internacional para lidar com a poluição plástica. Então, em 2 anos a gente deve ter isso, um pouco menos de 2 anos a gente deve ter esse tratado. A gente tem muitos governos nacionais, estaduais e municipais no mundo que estão se comprometendo para lidar com a poluição plástica, ou seja, mudar a forma como a gente produz e consome isso. E a gente tem caminho para resolver hoje, com a tecnologia existente, 80% da poluição plástica. O Brasil teve uma posição de apoio à resolução do plástico, teve um papel importante nisso, inclusive incluindo a questão dos catadores e catadoras como parte importante desse processo. E o Brasil tem um potencial de ser um grande protagonista nessa mudança. O Brasil é o maior produtor, talvez, da América Latina, se tirar México ali, e tem uma responsabilidade grande pela alta quantidade de costa. O Brasil pode ter esse papel e já teve um papel importante nessa resolução. Então, a gente espera que isso se perpetue. O PNUMA tem apoiado esse processo, tem apoiado os países com informações técnicas para que eles consigam tomar a melhor decisão nesse sentido. E aqui, particularmente no Brasil, a gente tem trabalhado na construção de compromissos com governos estaduais, municipais, para eliminação, para redução, pela nova economia do plástico, que é buscar uma circularidade do plástico, ou seja, você pega, você produz e você transforma em uma nova matéria-prima. Então a ideia é que você acabe com os plásticos problemáticos, os descartáveis que são mais problemáticos e difíceis de reciclar. Na verdade, a comunidade deveria ser mais junta com a gente, né, os recicladores, para poder estar salvando a natureza. Porque um saco de plástico que joga na natureza é um arraso. Vai matar muitos bichinhos.
Igual já vi muita reportagem de tartaruga, de próprios peixes mesmo morrer que come saco de plástico. Isso aí eu acho que é um trabalho assim, um trabalho formiguinha, né? Que um dia possa conseguir salvar a natureza. A humanidade em si, né? Porque não está atacando, não é só a natureza, só os bichos, mas as pessoas também tá sendo atacadas por isso. Que hoje em dia até na comida a gente come plástico. Olha, a sugestão é que nos ajude, né, a salvar a natureza, porque está fazendo essa separação principalmente pela natureza e depois o ganha-pão do catador. Porque o catador, ele depende dessa separação de toda a população para poder ganhar o pão de cada dia dele. É um sonho, né? A população ter esse mesmo pensamento que a gente tem. Porque se juntar todo mundo com esse mesmo pensamento, vai dar para salvar a humanidade. Pelo menos amenizar, né? Porque salvar não dá, que é só Deus mesmo vai salvar a gente, mas pelo menos amenizar a situação, né?